Wolverine duro de matar, chora Bruce Willis, chegou o Logan aqui, roubou teu título e era isso. Isso aqui vai ser republicado pela Panini, eles anunciaram aí não sei quanto tempo, não sei quanto tempo vai demorar pra chegar, tá tudo atrasado, se você comprou na pré-venda você vai ter que esperar bastante, esperar com calma. É isso aí, essa é a nova realidade da Panini. Enfim, Wolverine duro de matar, o que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente um arco de histórias escrita pelo nosso querido Warren Ellis, e odiado por todo mundo também, mas aqui nessa época que ele tava mandando muito bem, era o auge da história, da trajetória dele aí, né, quando que ele já tava bem conhecido aí pelos títulos que ele tinha feito, e ele tá do lado de nada mais nada menos do que o Leinil Francis Yu, aqui na época até chamavam só de Leinil Yu. O Yu trabalhava já no título do Wolverine, tava lá desenhando alguns títulos e tal, e aí ele simplesmente indicou o Warren Ellis porque eles tinham trocado algumas ideias, enfim, ele achava que era um grande autor para trazer, para fazer alguma coisinha dentro do título do Wolverine. E ele fez esse arco de histórias aqui, que para mim é muito bom. Inclusive, talvez seja um dos meus preferidos do Wolverine. E, com certeza, é o meu favorito do Wolverine sem o Adamantium. Olha só, aqui na capa, se tu prestar bem atenção, tu vai ver que não tem o Adamantium nas garras, é isso aí. Aquela época lá que o Magneto tirou o Adamantium, daí o Wolverine deu uma enlouquecida, aqui ele tinha dado uma estabelecida, e então o Wolverine vai viver essa aventura aí. Antes de a gente entrar a fundo nessa edição, eu peço para que você se inscreva caso não seja inscrito, e ativa o sininho se você quiser, mas principalmente se inscreve e deixa o seu like. Eu sei que tu vem aqui mais vezes, muita gente vem aqui e não se inscreve, não sei porquê, isso é muito triste para mim, porque eu não sei porque você não se inscreve, então se inscreve, não custa nada, e isso me deixa muito mais feliz, aumenta os números do canal e eu posso ficar rico vendendo o curso de como colecionar quadrinhos, talvez. Enfim, Wolverine duro de matar. Nós temos aqui o Wolverine lá atrás, 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, e ele está em Hong Kong. Ele está em Hong Kong fazendo, vivendo seus momentos, né? Tu sabe como é que é? O Wolverine é um cara meio nômade, ele uma hora tá aqui, outra hora tá ali, tá lá em Madripoor, depois ele tá lá no Canadá, daí depois ele tá na Segunda Guerra Mundial, e quando tu vê ele tá dentro da tua casa. Ele aqui, ele tá conversando com um cara chamado Wailo, eu não sei como é que se fala ali, o pessoal chamava ele desse nome aí, Fantasma Branco, que é um cara que é um mercenário, ele mata muita gente por dinheiro, ele se gaba muito por fazer essas coisas, e assim, o Wolverine simplesmente conheceu ele e começaram a conversar ali, né, o Wolverine no caso Logan, né, ele não tava fantasiado, e daí eles estão ali, tem uma certa amizade, o Wolverine não gosta dele, mas tem ali essa certa intimidade ali, que o cara que sempre tá conversar, levava o Wolverine para umas festas, meio que o Wolverine não gostava, por causa que era gente muito do mal, e isso meio que dava uma raiva imensa no Wolverine, mas era uma época que ele tava meio de freelancer, então tipo, era uma coisa que tinha essas pessoas ali ao redor dele. O Wolverine tava se envolvendo ali com uma moça na época, e daí simplesmente um dia eles estão ali juntos, vão para casa, e o pai da moça está morto. O pai da moça era meio que envolvido com cinema, daí vai ter ali uma explicação bem breve sobre isso, mas fica claro que em Hong Kong tem a máfia lá, qualquer coisa que tu fizer, a máfia tem que pegar uma parte, e no caso a máfia tava cobrando do cara, queria pegar atores que trabalhavam pro cara, coisa assim, e o cara simplesmente foi morto. Então o Logan vai atrás desses caras aí, ele vai atrás dos assassinos e descobre que o assassino foi o próprio Wailo, que eu não sei como é que eu vou chamar ele, acho que eu vou chamar de Fantasma Branco mesmo. Tava lá o Fantasma Branco com um líder ali da máfia, os dois ali pegando dinheiro, etc. O Wolverine vai lá, dá um pau neles, acaba vazando gasolina de uma moto, se explode em tudo, o Wolverine fica olhando e dizendo assim, é isso aí galera, mataram meu sogro, vocês são foda. Passam-se 10 anos, Wolverine agora sem o Adamantium, né, e tá ali na sua casa, e daí vem lá uma armadilha pra ele, com um monte de Adamantium também ali, tipo uma bomba de Adamantium, explode ali perto dele, e ele vê algumas coisas ali que tudo leva a crer que é o tal Fantasma Branco de volta pra apavorar a vida do Logan.
Óbvio que não faz muito sentido ele ter voltado à vida, porque ele teria morrido naquele momento, não faz sentido ele ter sobrevivido aquilo lá, porque ele tinha quebrado a coluna quando que o Wolverine deu com a moto nele, ainda mais a explosão, ainda mais que o cara teria caído na água, mas enfim, a história vai se desenvolvendo e tudo leva a crer que é isso. Porém, tem uma coisa meio estranha, né? Esse fantasma branco, ele é um cara muito meticuloso, um cara meio estudioso, assim, dos seus alvos. E ao estudar aqui o Wolverine, na verdade ele tá meio que estudando o Wolverine lá da época dele, né? O Wolverine com o Adamantium e tudo mais. Parece que ele não sabe que o Wolverine agora não tem mais o Adamantium. Por que eu digo isso? Porque todas as armas usadas pelo Fantasma Branco, ele contrata outros mercenários também para atacar o Wolverine e tudo mais. Todo esse pessoal utiliza muitas armas de Adamantium. Se fosse uma arma de Adamantium contra o esqueleto de Adamantium, talvez pudesse fazer um estrago muito grande. No caso, como não tem o esqueleto de Adamantium, não faz muita coisa, né? Tipo, vara o corpo do Wolverine e era isso, né? Ele se recupera, tá tudo certo. Então tem essa questão que o Wolverine sempre fica meio se perguntando por que estão atacando ele com adamante e tudo mais. A história vai se desenvolvendo com o Wolverine sendo caçado e ele procurando o tal do Fantasma Branco. Não vou entrar muito nos detalhes aí do final da história, mas tem um plot twist lá, né? Não sei se é o Fantasma Branco, não sei se ele tava sozinho, não sei o que tá acontecendo, quem que tá fazendo essa vingança, o que tá acontecendo. Isso aí você vai ter que ler pra ver. Se é que você não leu, né? Essa edição aqui que eu tenho, vocês viram aqui, é da Panini. Só que ela foi publicada há muito tempo. Eu nem sei aqui quando. Vamos ver se a gente descobre. Aparentemente é de 2009, mas talvez não seja. Não sei. Esses créditos aqui estão meio cagados. Mas, como tá voltando agora, talvez você vai ler isso pela primeira vez. Eu li isso aqui ainda lá na Abril, né? Saiu lá naquela... ainda na época do formatinho. Quando que era o formatinho um pouquinho maior. Aí lá saiu essa história aqui e eu achava ela o máximo. Foi uma das grandes histórias lá desse Wolverine, que eu não gostava muito dessa época do Wolverine. Ele sem o Adamantium perdeu, assim, o foco dele, sei lá, ficou meio frágil de um lado, porém isso não era muito bem explorado, e daí vem o Warren Ellis e usou isso muito bem, usando isso como um ponto fraco, porém não tanto. Afinal, ó, as garras de osso não é grande coisa, porém tem o fato de que o Adamantium tirava muito da potência do Wolverine ali, do próprio fator de cura e tudo mais, e aqui é explorado de uma forma mais legal, assim, né? Se nota que sem o Adamantium ele tem mais os seus poderes mutantes em si, de recuperação, olfato apurado, né, os sentidos aguçados, tudo mais. E aqui então é muito bem explorado isso, uma história muito boa. Entrando nos méritos do roteiro, cara, o Warren Ellis ele não faz nada espetacularmente bombástico e inventivo e maluco e fora da caixa, coisas que ele fez ali em vários outros quadrinhos dele. Não, aqui ele pega o básico e faz bem feito. É uma aventura, ação, é o Wolverine fazendo as suas vinganças, né? Aquela questão ali de vingança que sempre teve ali em várias histórias do Wolverine. É uma história muito bem escrita, assim, sem ser viajona, ela é muito bem feita. A arte do Leinil Francis Yu aqui, hoje em dia, a arte dele, ela tá um pouco diferente. Aqui eu digo que ele está mais conservador, vamos dizer assim, porque não é uma arte tão marcante como é hoje, no sentido assim, tipo, talvez até seja uma influência do próprio arte finalista, mas essa arte final aqui, ela tá mais fina, ela tem um ar um pouco diferente das de hoje, que parece que é uma estrutura mais grossa, assim, uma pose mais rígida, sabe? Alguma coisa mais estática do Leinil Francis Yu, apesar de ser muito boa, né? Mas eu acho que ele é um pouco mais durão hoje do que aqui. Aqui ele é um pouco mais frenético, um pouquinho mais dinâmico nas poses, nas cenas de ação e tudo mais. Ela é uma arte final um pouco mais fina, talvez já dá essa impressão, né? Talvez seja isso. Mas a arte dele tá bem boa, bem boa. Eu acho que esse aqui foi o primeiro quadrinho, inclusive, que eu li dele na vida e gostei bastante. E passou o tempo assim, continuo gostando bastante do cara, assim, ele mudou um pouquinho a arte, mas nada muito absurdo, mas pra mim é um grande desenhista. Claro, tá longe dos meus favoritos, mas pra mim ele é um cara que entrega muito bem e tem um traço também bem legal ali, né? Tanto na arte, quanto na dinâmica, quanto na narrativa. É um cara bem interessante e mesmo aqui nessa época que era praticamente no começo da carreira dele, ele já era um fenômeno. Na própria introdução dessa edição aqui que eu tenho, já diz que ele era um cara muito requisitado, todo mundo já pagava pau pra ele e não era pra menos.
menos. O cara é muito bom já no começo e hoje ainda mais, porque tem toda essa trajetória aí provando o quanto que ele é bom. Eu tenho essa daqui, eu não vou vender porque para mim é uma das grandes histórias do Wolverine e recomendo para você que não conhece, se puder pegar, pegue. Talvez vai ter gente vendendo isso aqui antigo, acho que até que não, porque assim também é uma boa história, mas não precisa ter capa dura também. Enfim, que é um grande quadrinho na trajetória do Wolverine, vale a pena conferir, pra mim é um dos arcos assim fechados mais legaisinhos e assim, ação, aventura, cara, aquela coisa que a gente quer ver do Wolverine, assim, a porradaria, a sangueira, explosão, baraná, né, tendel, e em Wolverine Duro de Matar você encontra isso, então vale a pena conferir. E era isso por hoje. Se você leu, comenta aí se você lembra ainda dessa história, quanto que você gosta dela. Pra mim ela é 10 de 10, não, talvez não, 10 de 10 é um pouco demais, mas quase isso, 9,7 de 10. Então comenta aí qual que é a tua nota pra Wolverine Duro de Matar. Beleza? Valeu, falou, forte abraço e tchau!